A ideia de que se enriquece e muito, Robson, na política, essa ideia existe, certo? De que é só entrar pra política que a graninha começa a rolar solta. É o pensamento, né? Não só pra si próprio, mas pra família, pros amigos, né? Pros mais próximos ali, não é isso? Parece que sim, né? A história prova que sim, né? Mas do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra, né? Vem a curiosa história de um ministro que teve que mudar de vida por completo para poder manter a própria casa. A notícia recente, ela mostra que o Sr. George Freeman, antigo ministro, ele era ministro da ciência, ele revelou na rede social dele que ele saiu do governo porque se tornou difícil pagar a prestação do empréstimo para uma casa. Um empréstimo que ele pagava mensalidade de 900 euros, que ele pagava para pagar, como eu falei, a própria morada dele, né? Esse empréstimo subiu dos 900 euros para 2.000 euros. Aí ele pediu demissão do cargo, né? Saiu porque, poxa, agora precisa de uma coisa que dê mais dinheiro. Tem alguns países, realmente, existem alguns países que... Sim. A política não se paga, né? Ou é salário mínimo. Exatamente, salário mínimo. Na Suíça, por exemplo, é uma grande referência à Europa. Em geral, os países europeus têm muita seriedade com relação a isso. Na Suíça, é o próprio presidente da Câmara que vai. O presidente da Câmara, como eles chamam o prefeito e tal, né? Eles podem ir para... Ele vai para o trabalho por conta própria, no próprio veículo, às custas dele e tal. E não tem esse monte de benefícios que os nossos têm, não. Regalias. Ou seja, o político brasileiro, historicamente, acha que é melhor do que os outros. Não só melhor do que os outros políticos do mundo, como, para piorar a situação, melhor do que os próprios cidadãos dos países deles, né? Os próprios conterrâneos. Então, eles exploram o que podem, né? Os muitos auxílio paletó, auxílio água, auxílio gás, auxílio creche, auxílio cueca, mano. Pra guardar o dinheiro na cueca, tem que ter o auxílio cueca, né? Tem isso também? No Brasil, né? Nesses outros países, não. Esses outros países aí, qualquer mínimo escândalo de corrupção, qualquer mínima investigação que mostra um possível envolvimento com alguma coisa, os caras já pedem demissão. A exemplo do que aconteceu recentemente em Portugal, o primeiro-ministro pediu demissão, né, exoneração do cargo, depois de uma suspeita que está em investigação ainda, não tem nada comprovado contra ele. Pois é, então, aí como ministro, o Sr. Jorge, ele recebia 140 mil euros por ano. Então essa saída dele lá do governo permite aceitar outros cargos mais bem remunerados no governo? Não, empresas privadas. Ou seja, o cara era primeiro-ministro, ministro lá do governo, saiu porque precisava de mais dinheiro para pagar a casa dele, né, a mensalidade do empréstimo da habitação. E vai agora optar por pegar vagas que paguem melhor na iniciativa privada, nas empresas e tal. O Brasil é completamente diferente. Que eu ganho mais, tipo assim, né? Boa. Mandar o currículo lá pro Sr. Jorge, tá precisando aí de auxiliar. Isso. Falando em currículo, olha só, no currículo, o antigo ministro conta com a presença em 5 governos, ou seja, ele passou por 5 governos antes desse, ocupando cargos de primeiro-ministro diferentes. Nesse atual ele era primeiro-ministro da ciência. Ou seja, era o primeiro-ministro já de longa experiência, né? E ainda assim insatisfeito com o que ele recebia lá, que não dava para pagar a mensalidade da realmente casa. Não recebia tanto, porque passou por 5 e não conseguiu. Pois, né? A comprar uma casa própria e tudo mais, né? Pois é, então aqui no Brasil o que a gente vê é o pessoal sugando o máximo possível da máquina pública enquanto estão, né? Eu não tô falando nada de nenhum partido, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece em todos. É um mecanismo do Brasil, né? É o mecanismo da política brasileira, é o sistema. Então, o sistema é sistemático. O sistema é sistemático, é bruto, rústico e sistemático. Isso. Mas eu ia parafrasear o Capitão Nascimento lá no final do Tropa de Elite 2 com Ótimo PH. Filme, por sinal. Nossa, sensacional, né? O sistema é poda, parceiro. Pois é isso aí. Então, aplausos pro ministro, né? Ele serve de exemplo aí pra nós. E aplausos pro Wagner Moura. Exatamente, que fez muito bem o Capitão Nascimento. Muito bem. O Capitão Nascimento fala o que todos nós queríamos falar, né? Isso aí. Aliás, o cara é um fenômeno, né? Demais. Fugindo do assunto aqui, o cara é um fenômeno. Totalmente. Em tudo que faz, grande ator, grande roteirista, grande diretor, grande artista. Isso, Narco, né? Mandou bem, enfim. Narco, da Netflix. Netflix. Exatamente, muito bom. Quem diria, né, que como é que é o nome lá do traficante que ele representa lá em Narco? Me fugiu agora. Nossa. Mas é o próprio. É isso que você disse agora em casa. Exato, é isso que você falou em casa, que é tão óbvio que a gente não lembrou agora. Fugiu o nome.
É curioso, né? Eu mesmo, quando vi na época o trailer, eu falei, gente, é o Wagner Moura que vai fazer. Ele é um personagem tão marcante, né? Tão importante pro cinema. Tinha tantas outras opções pra Netflix, que é uma produtora global, né? De conteúdo, chamar um ator brasileiro. Eu achei isso muito massa. Você tá pesquisando aí na net, né? Com certeza, dando Google aqui. Enquanto você pesquisa, eu vou aqui vai lá. Segurando a audiência. Pois é, esse ministro aí lá do Reino Unido... Pablo Escobar. Pablo Escobar, aí ó, tá bom? Nem precisei terminar aqui. E olha que a gente viveu essa história, hein? Pois é, curiosíssimo, né? Exatamente. Falando de viver história, outro dia eu tava, uma reflexão, uma aspas aqui na nossa conversa. Vai lá, manda ver. Outro dia eu tava refletindo sobre em casa os momentos históricos que já vivemos. O Muro de Berlim, a morte e a prisão de Pablo Escobar, entre outros fatos tão marcantes, o cometa Halley, sim, enfim. 11 de setembro, mais a prisão a morte do Bin Laden, né? E aí, enfim, as guerras decorrentes disso. Isso, que momentos históricos que vivemos aí. Gigantescos, né? O século começou realmente, o século XXI começou ali, né? No 11 de setembro de 2001 e estamos aí acompanhando todos esses. História dia após dia. Dia após dia.